Lendas, no vídeo de hoje vamos falar sobre os 7 grandes desafios da arquitetura em Marte. Isso mesmo, no planeta vermelho. Vem com a gente que hoje o conteúdo tá demais. Antes da gente entrar nesse conteúdo incrível, eu peço para vocês se inscrevam no canal, tá? Isso ajuda muito a gente. Se você gostar desse conteúdo, curta esse vídeo, mande esse vídeo aí para mais pessoas, beleza? Lendas, eu preparei esse conteúdo para vocês porque une duas coisas que eu sou apaixonado. Uma é a minha profissão, que é arquitetura e urbanismo, e a outra é o espaço, o universo, que é um hobby que eu tenho. Eu adoro estudar o espaço, é uma coisa que eu faço nas horas vagas, e isso também me dá muitos insights para a arquitetura. Começar a pensar como vai ser uma urbanização em outro planeta, e eu consegui, através do que eu aprendi na universidade, aprendi nos meus estudos arquitetônicos, unir a arquitetura com o que eu acho que vai ser uma das grandes dificuldades para a exploração em Marte, para a exploração em outros planetas. Mas nesse caso eu vou levar em consideração o planeta vermelho para a gente fazer essa análise, beleza? O primeiro grande desafio aí da arquitetura em Marte é o tempo, tá? Primeiro porque Marte está a quilômetros de distância da Terra. E segundo, porque uma viagem até Marte demora cerca de 8 meses até lá. Isso implica em uma grande quantidade de combustível, alimento e material de apoio às equipes das missões. O grande desafio é como mandar essas estruturas para lá. É isso mesmo, como que a gente vai mandar a matéria-prima necessária para construir uma base em Marte através dos foguetes. Isso é um grande desafio, principalmente pelo tempo que leva cada viagem. Conseguiríamos em uma única missão enviar tudo que precisamos para construir essa base lá? É um questionamento que eu tenho, é a dúvida de muita gente. Talvez precise de mais de uma viagem. Uma outra dúvida é se montaríamos uma base mais flexível, com tecidos e estrutura metálica, ou se faríamos de uma outra forma. Então, é necessário definir o módulo habitacional, porque isso vai estar diretamente relacionado com a viagem espacial, quantas viagens espaciais vão ser necessárias e também com o tempo, né? Porque tem o tempo de percurso até Marte e o tempo para montar as estruturas em Marte, né? Então são dois tempos, o tempo de viagem e o tempo para a execução das estruturas habitacionais, os módulos habitacionais. E isso é uma relação que tem que ser levada em consideração. É necessário que consigamos levar em uma única viagem a maior quantidade de coisas para a gente montar a nossa estrutura em Marte, não é mesmo? E isso teria que acontecer no alinhamento mais próximo entre ambos os planetas. Isso tudo para haver mais economia e mais vantagem no trajeto espacial. Uma outra alternativa que eu vi aí que pode ser interessante é lançar 2, 3 foguetes ao mesmo tempo com todos os materiais para montar a base. Também seria uma outra alternativa. Existem muitas hipóteses para saber como que vai ser a primeira implantação habitacional ali, os primeiros módulos habitacionais em Marte. Isso é uma grande dúvida de muita gente. Para que se instale as primeiras habitações humanas no planeta, é necessário ter em mente a arquitetura que será inserida no planeta e como levar ela até lá, ou produzir ela no planeta vermelho. Isso também é uma solução. Outras questões é o tempo de montagem dessas estruturas habitacionais. Fato é que devem ser executadas com velocidade e rapidez. O tempo de voo e o tempo de montagem da base do módulo habitacional, né, é um dos grandes desafios da arquitetura. O que se tem certeza é que isso está relacionado com o tempo. E se conseguirmos, né, a tecnologia, a NASA, a SpaceX do Elon Musk, conseguir resolver isso em uma única viagem, seria melhor, porque você economiza tempo, economiza combustível e você resolve um monte de problemas. Inclusive o item 2, que é o pouso. O item 2 é o pouso em Marte, né? É um desafio que vem sendo discutido aí nos últimos anos pela SpaceX. Ela vem construindo uma alternativa muito bacana em seus foguetes e testando essa alternativa aqui na Terra. Pousar uma espaçonave no planeta vermelho parece fácil, parece rotineiro, mas não é. É muito difícil.
muitas tentativas de pouso em Marte falharam, seja para orbitar o planeta, seja para entrar dentro da atmosfera e pousar lá dentro do planeta vermelho. Essas tentativas muitas vezes fracassaram. O processo de pouso em Marte é conhecido como 7 minutos de terror. A espaçonave chega em uma velocidade extremamente elevada e tem que entrar no ângulo perfeito no planeta. E ainda de quebra, vencer a atmosfera de Marte, que é 100 vezes mais fina que a da Terra. Não é brincadeira não. Então temos aí o desafio da aerodinâmica dos foguetes, o desafio da arquitetura dos foguetes, o desafio da arquitetura dos módulos que vão ser levados nesses foguetes, para que a gente consiga inserir a primeira base dos primeiros humanos que vão morar em Marte. Para vocês terem uma ideia, para cada 2 kg de objetos levados em uma viagem espacial, são necessários 130 kg de foguete. Ou seja, a maior parte dos foguetes leva uma carga útil de 1,5% apenas do seu tamanho total. Isto restringe a quantidade de material enviado em cada voo e aumenta exponencialmente o custo das missões. Então é muito difícil você conseguir levar muita coisa em uma única viagem. Esse é um grande desafio que precisa ser vencido e solucionado. Outra possibilidade para que se evite muitos pousos em Marte é que sejam criadas cápsulas impressas em 3D, ou até mesmo utilizar os próprios foguetes como cápsulas. Eles poderiam possuir alguma transformação da sua estrutura, alguma modificação que fosse feita ali no próprio planeta, que criaria as primeiras habitações. A grande verdade com relação ao módulo habitacional de Marte, que vai ser construído, concebido, é que independentemente de como ele for criado, ele tem que ser executado de forma rápida. E a alternativa de você usar o foguete como cápsula é uma alternativa muito interessante. Então isso também tem a ver com a arquitetura do foguete, tá? Então, pensar no módulo, pensar no foguete e atrelar isso ao pouso, é a grande dificuldade do início da missão. O terceiro grande desafio aí da arquitetura em Marte é a localização da base. A escolha da localização da primeira base em Marte é um grande desafio. Por quê? Porque você precisa levar em consideração a radioatividade do planeta. Então, se você escolher algum lugar da superfície, você vai estar refém a ela. Se você escolher um lugar abaixo do subsolo, pode ser que você tenha alguma vantagem com relação à radioatividade. Então, se fôssemos adotar a superfície marciana como local para habitação, teríamos que pensar numa tecnologia capaz de minimizar drasticamente os efeitos da radiação e também locais adequados para facilitar o crescimento urbano. O ideal seria ter um desenvolvimento urbano em grandes planícies, que facilitariam as construções dos módulos. Isso poderia ter mecanismos de crescimento tanto espraiado ao longo dessa planície, quanto para o subsolo, já que a gente teria ali uma proteção da radiação. Acredito que teríamos que ter um crescimento nesses dois sentidos, tanto na planície quanto no subsolo, e também o crescimento próximo dos morros, que os morros ali facilitariam a quebra da radioatividade, para evitar problemas futuros e termos uma longevidade no planeta. Então a gente tem esse grande desafio, escolher um local no planeta. Imagine na Terra, se a Terra não fosse habitada hoje e você tivesse a oportunidade de escolher um local para você começar a civilização humana. Que local você escolheria? É uma situação muito difícil, Então essa é um grande desafio que a gente tem, um grande desafio de onde começar a urbanização. Isso é um problema que a arquitetura pode ajudar e deve ajudar, porque a urbanização está diretamente relacionada com a arquitetura. Então é uma coisa que vai ter que ser pensada, um fato que vai determinar o futuro do crescimento urbano em Marte, beleza? O quarto desafio da arquitetura é resolver o problema das tempestades de areia nas habitações. Este é um grande desafio porque o planeta vermelho é composto por partículas minúsculas de areia na grande maioria do seu solo. E às vezes acontecem algumas tempestades que acabam encobrindo todo o planeta e impedindo a penetração da luz solar. Além disso, o pó marciano, devido à sua espessura extremamente fina, infiltra-se facilmente nas estruturas espaciais, podendo prejudicar as bases que forem implantadas. Então, o projeto da arquitetura dos módulos tem que pensar nessas tempestades, resolver o problema que a areia vai causar
na arquitetura, na moradia ou na estrutura que for criada para ter sucesso durante a missão. Um dos grandes desafios da missão é bolar uma tecnologia capaz de evitar esse problema ou pensar em uma arquitetura que facilite a absorção da energia em detrimento às partículas de areia. Que mesmo encobrindo a arquitetura, o módulo, ela consiga ter absorção solar para produzir energia e continuar funcionando. O quinto desafio de uma arquitetura em Marte é tentar resolver o problema da temperatura do planeta, tá? Resolver isso nos módulos que serão construídos, porque a temperatura do planeta varia muito, né? Em média, a temperatura em Marte é de menos 60 graus Celsius. No inverno, perto dos polos, a temperatura chega a menos 125 graus Celsius, uma temperatura muito baixa, né? No verão, perto do Equador, ela pode chegar aos 20 graus Celsius, que já é uma temperatura mais aceitável e próxima da temperatura que a gente tem aqui na Terra. Nesse dia específico, quando a temperatura está a 20 graus no Equador, durante a noite a temperatura pode cair para os menos 73 graus Celsius. Então você tem uma variação de temperatura muito grande em um pequeno intervalo de tempo. Durante o dia você tem 20 graus Celsius e durante a noite menos 73 graus Celsius. É uma variação muito grande que impacta diretamente na arquitetura da construção. O grande desafio é como criar uma arquitetura habitacional que regule a temperatura interna da estrutura em detrimento à externa, de forma que se mantenha equilibrada. Qualquer problema na temperatura pode ser uma catástrofe para toda a missão. Pensar em módulos independentes pode ser uma estratégia. Cápsulas que se desenvolvem de forma exclusiva. Caso dê problema em uma, você consegue ter outras bases de apoio. Talvez seja interessante construir até mais de um tipo diferente de unidade habitacional para testar qual módulo é melhor. Assim, se você tiver problema em uma unidade, em um módulo ou em uma parte da estrutura de uma cidade, por exemplo, a outra parte não sofre as mesmas consequências e você consegue resolver o problema. Você evita uma catástrofe maior. O sexto desafio da arquitetura é resolver o design interno do módulo habitacional, da cidade, como vai ser essa estrutura. O módulo habitacional ele tem que ser prático de morar e funcional para as atividades humanas. Ele tem que ter uma estrutura de organização interna muito bem elaborada. Tem que se pensar nos mobiliários desse módulo. Talvez trabalhar estruturas que possam ser dinâmicas e servirem para mais de uma função. O que eu quero dizer com isso? De repente você tem uma mesa que se transforma em uma cadeira, que se transforma em uma cama. Um objeto que ele pode ser multifuncional, ou seja, você tem um mobiliário, uma mobília, um design de objeto que ele se transforma. E a gente já viu isso, Hoje tem sofás que viram camas, por exemplo. Então você consegue ter móveis que se adaptam ao módulo habitacional em Marte. Isso é uma coisa a se pensar e é uma coisa que tem que ser criada. Essa tecnologia precisa ser desenvolvida para que a gente consiga ter equipamentos mais fáceis de ser transportados até o planeta vermelho, para que a gente consiga também ter um espaço mais adequado dentro do módulo habitacional, dentro das cápsulas que serão utilizadas para os primeiros moradores do planeta. Uma outra coisa importante é a gente ver como que vai ser a dinâmica das pessoas que vão estar morando nesse módulo, Uma vez que elas vão estar presas a essa estrutura a maioria do tempo. Então, tem que pensar em algo revolucionário, algo inovador, algo extremamente fantástico. Já vimos vários projetos, inclusive a NASA já fez concurso para um módulo habitacional em Marte. Em breve, acredito que teremos uma grande solução para essa grande incógnita que é a base habitacional em Marte ideal. É muito interessante também que aqui no nosso planeta existem locais inóspitos à vida humana, E alguns cientistas do nosso planeta estão pegando alguns módulos e utilizando nesses locais inóspitos para testar tanto os módulos quanto a condição de vida das pessoas que estão ali. Isso é uma forma de treinar pessoas para uma futura exploração espacial tanto de Marte quanto da Lua. Recentemente, cientistas simularam no deserto de Israel as condições de Marte. A ideia é usar experimentos como esse para levar astronautas ao planeta vermelho.
E como vem sendo criado vários módulos, né, concursos, alguns arquitetos importantes do mundo aí fizeram estudos já para base na Lua, para bases em Marte, o assunto vem evoluindo, né? E a tecnologia também. Então vai ganhando corpo, vai ganhando forma, vai ganhando um design. E recentemente o escritório do Norman Foster, né, um escritório fantástico, um escritório britânico aí, desenvolveu um projeto também e ganhou um concurso que a NASA fez para a base em Marte, né? Um projeto muito bacana. Eu acredito que conforme for evoluindo ainda mais as ideias de novos arquitetos, os projetos que estão acontecendo, teve o projeto do Bjarke Ingels, teve vários projetos bacanas e a somatória das soluções desses projetos pode levar a gente a ter um projeto único, um projeto revolucionário, um projeto ideal aí para uma cápsula habitacional. E para mim, o 7º desafio da arquitetura, que é o mais difícil para Marte, que é urbanizar o planeta. Não devemos pensar apenas no módulo habitacional em si. Devemos pensar na estratégia de planejamento urbano, como ele vai se desenvolver, como serão as primeiras cidades. E as cápsulas que ali se implantarem serão responsáveis por ditar essas regras. E existem muitas vertentes desse pensamento, como florestas verticais, domos, estruturas que vão crescendo organicamente através de módulos, cidades subterrâneas ou até mesmo estruturas, né, que vão acompanhando as encostas das montanhas do planeta para proteger da radiação cósmica. Enfim, existem muitas possibilidades e que devem ser pensadas, né? Criar uma cidade em Marte não é fácil. O Elon Musk, ele quer que em 2050 tenha 1 milhão de pessoas morando em Marte. Isso mesmo, vivendo no planeta vermelho. Será necessário para que isso ocorra pensar justamente num conceito muito maior que o próprio módulo em si, mas sim em uma cidade autossustentável. Um assentamento humano em Marte requer estruturas para cumprir as funções essenciais de ar, água e produção de alimentos. Todas as construções arquitetônicas devem incluir aspectos de segurança adicional para regular a pressão atmosférica interna e oferecer zonas de refúgio para caso de emergência. Isso é importantíssimo. Pensar em uma cidade marciana seria muito diferente de pensar na cidade como conhecemos hoje. Para mim, seria interessante um módulo independente de outro módulo, porque aí você evita maiores problemas, né? Se esse módulo der problema, o outro módulo está protegido. Você consegue trazer as pessoas que estão nesse módulo para esse outro módulo e você resolve um problema. Dessa forma, né, com módulos espacializados, mas que também se ajudam, a gente garantiria a urbanização do planeta de forma mais segura e, quem sabe, futuramente também um processo de terraformação desse planeta, né, que é transformar Marte em um planeta habitável. Isso é um desafio muito grande e eu acredito que isso leva muito tempo. Lendas, esses foram os grandes desafios da arquitetura em Marte, né? Eu separei esses 7, mas com certeza existem outros desafios da arquitetura para o planeta vermelho. E se você quiser contribuir com esse vídeo, deixa aqui quais desafios você acha intrigante, quais desafios a arquitetura precisa resolver aqui nos comentários, que vai ser um prazer saber essas dúvidas e às vezes a gente pode até ampliar esse vídeo futuramente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir. Esse é o maior presente que você deixa para o canal. E até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo conteúdo aqui. Valeu, lendas! Tchau!